Olá, o nosso papo agora é sobre indicadores, né? Sobre métricas, sobre formas de medir, né? Medir o quê? Medir para quê, né? E o que esses indicadores representam para a gente? Uma coisa chata que a gente tem que cumprir ou um velocímetro, né? Um painel de controle que nos dá uma sensação de como a gente está indo, né? Que demonstra para a gente, poxa, eu estou mais para cá, estou mais para lá, algumas comparações com o mercado, pode ser legal. Então, assim, o como usar os números é um segredo e também pode ser muito maquiado, né? Número você pode deturpar, você pode enganar para cá, para lá. Então, os números é uma coisa muito delicada, né? E aí, eu acho que para falar de indicadores, a gente deveria começar inicialmente falando de indicadores para a nossa vida. Então, se a gente estabelecer indicadores para a nossa vida, como que a gente está em relação a amigos, em relação a cuidados com a saúde, em relação ao nosso desenvolvimento intelectual, à nossa questão afetiva com a família, nossa questão de trabalho, como que está, enfim, né, a questão espiritual. Se a gente colocar indicadores de como a gente gostaria que isso estivesse, pode nos ajudar a falar, poxa, eu estou muito dedicado ao trabalho e estou deixando de dar atenção na minha parte intelectual. O ano que vem eu vou equilibrar isso melhor, ou a semana que vem eu vou tomar uma atitude para que isso, né, amigos, família, enfim. Esses indicadores podem nos ajudar muito, sim. Aí, assim, como você mede o que você faz? Então, primeiro eu acho que eu preciso escrever aquilo que eu faço. O que eu faço? Né? Quais são as minhas responsabilidades? O que depende de mim ou naquilo que eu me proponho a fazer? Escreve e aí fala, poxa, como eu consigo criar um painel de controle, um velocímetro para isso, né? Para que eu tenha a noção se eu estou indo melhor que o ano passado, se eu posso dar mais atenção ou menos àquilo. E aí também vem aquela história, né? Por que escrever? Aquilo que eu não consigo definir, eu não consigo medir, e o que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Então, eu faço um monte de coisas. O que é um monte de coisas? Se você não conseguir definir o que você faz, o fulaninho, ele faz umas coisas. O que é umas coisas, né? Se você não conseguir que na sua equipe, ou uma pessoa que eventualmente esteja ligado à sua responsabilidade, que você seja líder dela, ou enfim, ou mesmo para você, se você não souber definir, você não consegue medir, se não conseguir medir, você não consegue gerenciar. E aí, essas métricas, né, esses indicadores, eles podem ser diários, semanais, mensais, né, um indicador anual, enfim. E também, quando a gente fala nesses indicadores, varia muito de onde você está, na organização que você está, a cultura do local. Então, por exemplo, uma academia de baixo custo, ela tem lá nos indicadores, despesa com gente, muito diferente de uma academia boutique, de uma academia multisserviços que nem a nossa. Então não dá para você comparar às vezes um indicador de gasto com água, gasto com decoração, gasto com valor de ocupação, aluguel, se a proposta, se o modelo de negócio é diferente. Então precisa adequar isso tudo, né? Esses indicadores, cada caso eles variam um pouquinho. E aí também os indicadores eles têm um papel muito bacana. Que, por exemplo, olha os indicadores que interessante. Se eu pedir para vocês me ajudarem a refletir com o seguinte. Qual o melhor vendedor? Vamos comparar dois vendedores. O vendedor A e o vendedor B. Se eu passar algumas métricas para vocês, talvez vocês me ajudem a me formar uma opinião de qual o melhor vendedor. O vendedor A, ele fez 40 vendas e o vendedor B fez só 30. Se eu perguntar para vocês qual o melhor vendedor, tá fácil, né? Parece que tá fácil. Aí se eu falar para vocês o seguinte, o vendedor A fez 40 vendas, só que ele teve 120 visitas. Então de 120 visitas, ele converteu 40. E o outro que vendeu só 30, ele só teve 60 visitas. Então um teve 120 visitantes, vendeu 40. O outro teve 60, vendeu 30. Qual o melhor vendedor? Aí a reflexão já começa a ganhar um caldo. E a gente pode continuar nessa reflexão. Se eu falar para vocês, o vendedor A vendeu 40 vendas, o vendedor B vendeu só 30, mas o valor vendido foi igual, os dois venderam 60 mil. Um vendeu 40 vendas e teve 60 mil de faturamento. O outro vendeu 30 e teve 40 também. O outro vendeu 30, né, e teve 60 mil também. Os dois tiveram 60 mil de faturamento.
Sendo que um vendeu 40, outro vendeu 30? Mas o ticket médio foi melhor deste aqui. Então equilibrou. Aí se eu falar para vocês, aí se eu perguntar, então, qual é o melhor vendedor? Se os dois venderam 60, qual é o melhor vendedor? Um atendeu 120 pessoas, o outro atendeu só 60. E o faturamento foi igual. Qual é o melhor vendedor? Né? Aí vem a reflexão. E se eu perguntar para vocês ainda, se eu falar para vocês ainda, olha, o vendedor A, ele prospectou 20 novos clientes e o vendedor B prospectou só 10. Então, a proatividade, a busca de indicações do A foi de 20 pessoas novas e o B é mais acomodado, né? Ele prospectou só 10. Aí eu pergunto, qual é o melhor vendedor? Então, esses indicadores, que é o nosso assunto, né, agora, que nós estamos tratando, os indicadores dão essa possibilidade de a gente interpretar no sentido de ajudar. Então você vai no vendedor B e fala para ele, olha, eu percebi isso, os seus indicadores dizem isso e eu vou te ajudar nesse aspecto. Você chega para o indicador, para o vendedor A e fala para ele, olha, eu estou percebendo aqui que você tem uma facilidade muito grande em prospectar novos alunos. Só que os alunos vieram 120 e você só conseguiu vender para 40. Então a sua conversão não está tão boa. E vamos falar sobre isso? Aí pega a experiência do outro que foi melhor, junta os dois e um ensina para o outro. Né? Então é tantas possibilidades, né, para a gente desenvolver a pessoa. E aí eu pergunto para vocês, o vendedor A tem um comportamento muito bacana. Só para complicar a escolha, né, para vocês me ajudarem a decidir qual é o vendedor melhor. O comportamento do vendedor A é muito bacana, se dá bem com a equipe, com os colegas, é um cara ético, bem-humorado, e o vendedor B não é assim, é difícil o trato, enfim. Aí eu pergunto, considerando os números, considerando o comportamento, e aí? E se eu colocar mais um ingrediente? Agora finalizando, eu vou colocar mais um ingrediente. O vendedor A, ele não tem muita vontade de aprender, já o vendedor B, é fácil de ensinar, ele tem vontade de aprender. Então, finalizando agora, eu pergunto para você, qual o melhor vendedor, o A ou o B? Essa é a essência dos indicadores, né? Os indicadores para promover o nosso desenvolvimento, para facilitar a gente perceber e falar, poxa, nisso eu estou bem, nisso eu estou mal, como que está acontecendo? E o mercado por aí? No geral, como que é a conversão? No geral, como que é a visitação? Né? Isso empodera muito a gente, principalmente a liderança. Aí eu coloquei aqui ainda, né, nessa mesma linha, né, a gente pensando assim, para que servem os indicadores? Aqui não seja para nos atormentar e para a gente ter que bater meta e para a gente ser comparado com os outros e, né, e em alguns casos ser uma situação constrangedora, não. São elementos de desenvolvimento, são ferramentas valiosas para a gestão, né, e para o desenvolvimento de pessoas. Então, se eu pedir a mesma comparação para vocês assim, qual o melhor vendedor? O Zezinho ou o Pedrinho? O Zezinho, na sala de aula dele, tem 14 alunos. Né? Em média, no mês, teve 14 alunos na sala de aula. E o Pedrinho teve 18, a média de alunos por ele. Qual que é o melhor professor? Vamos lá. O Zezinho, na sala de aula dele, tinha 20 vagas, cabia 20 pessoas. Na sala de aula do Pedrinho, tinham 30 vagas, cabiam 30 pessoas. Então, o segundo vendedor atendeu 18, atendeu mais que o primeiro, só que a sala dele era maior também. Então cabia 30, ele atendeu 18. O outro cabia 20, atendeu 14. Qual que é o melhor? É relativo, né? Aí se eu falar para vocês que o vendedor, o primeiro, ganha R$25 a hora a aula e o segundo ganha 20. Aí você fala, poxa, né, ele atendeu menos aluno, mas o custo por aluno atendido, como que fica? É outro, né? E aí, qual vendedor melhor? Né? E ainda, para finalizar aqui esse exercício, né? Se eu falar para vocês que o primeiro vendedor, ele em média, ele traz um aluno novo por aula. E o segundo vendedor, é constante ele trazer 2, 3 alunos novos por aula, que ele convida, que ele incentiva os alunos a trazer um amigo. E aí, qual o melhor vendedor? Né? E aí você pega o vendedor, o primeiro e o segundo, vê as características naquilo que este é bom, auxilia o outro e assim a gente vai desenvolvendo as pessoas. Isso para mim é a essência dos indicadores, né? E ainda, gente, se eu falasse assim, ainda para incrementar um pouquinho mais, o primeiro professor, ele tem uma facilidade com redes sociais, ele comunica os lançamentos e fala do que está acontecendo, né? E traz visitação com isso. E já o outro vendedor, ele até é habilidoso, mas ele não se dedica.
ele não tem esse cuidado com as redes sociais. Então tudo isso, a gente podendo medir, podendo, né, ter indicadores é sempre bom. E aí, gente, a gente vai lá, indicadores, poxa, a gente pode fazer uma lista enorme desses indicadores. Conforme o ramo que você está, a atividade que você faz, você vai pensando e fala, poxa, o que me interessa, né? Porque tem alguns que não servem para nada, né? Tem indicadores que ninguém lê, ninguém dá atenção, você não faz nada com eles, dá um tremendo de um trabalho e não chega a lugar nenhum. Então, perder tempo, é burocracia. Mas, por exemplo, permanência média dos clientes na Ecofit. Em média, eles permanecem 6 meses, 1 ano, 2 anos. É a frequência semanal. Em média, vem 1 vez por semana, vem 2, vem 3, vem 4. Ticket médio, né? Como que está o ticket médio? Renovação, quantos por cento dos alunos que estão para vencer o plano eles renovam? Conversão, né? De cada aluno que visita, quantos que visitaram e se matriculam? Percentual da nossa base de clientes que permaneceu. Clientes que têm 1 ano, né, de 1 ano para cá, quantos permaneceram? De 5 anos para cá, quantos permaneceram? Desde a inauguração, quantos permaneceram? Isso é interessante? Isso traz aprendizado? Acende algum holofote? Vale a pena medir isso? Poxa, tem alguns indicadores que é tão simplesinhos, que o software já dá, que o nosso sistema de informática uma tecla ou 2 teclas ali, você consegue essa informação, então é bacana. Agora, se esse indicador dá muito trabalho, para conseguir esse indicador, nossa, aí já talvez não vale tanta pena, né? E aí esses indicadores é tão bacana, porque muitas vezes a equipe de vendas às vezes solicita um desconto e você fala assim, poxa, eu vou dar ou não desconto baseado no quê? Né? Então, se você tem indicadores, aí você fala, poxa, essa tomada de decisão e esse argumento com a equipe é muito mais fácil, né? Então os indicadores são muito bons. Acesso na catraca, custo com marketing, custo com material de limpeza. Você pode ter indicadores, o ano passado gastava menos, esse ano gasta mais, por quê? Né? Aí tem também um outro indicador muito interessante que o pessoal costuma chamar ele de INPS. INPS. Coloca na internet que vocês vão saber mais sobre eles. Mas basicamente é assim. Esse indicador ele tenta medir qual a probabilidade de um aluno indicar a nossa academia para outro colega dele, né? Então a pergunta é assim, você chega para a pessoa e pergunta assim, de 1 a 10, você indicaria a Ecofit para um colega? Né? Qual a chance ou qual a probabilidade ou o que costuma acontecer de 1 a 10 você indicar a Ecofit para um colega seu, para um amigo seu? Aí eles dizem o seguinte, que existe a figura dos detratores, os passivos e os promotores. Então, quem responder de 1 até 6 é detrator. É muito provável que ele vai falar mal da gente. Os passivos é aqueles que responderem 7 ou 8, é passivo. Provavelmente ele não vai falar, mas também não vai falar mal nem falar bem. E os promotores, somente aqueles que responderam 9 ou 10. Então, quem respondeu 9 ou 10, provavelmente vai falar bem da gente, vai nos promover, né? Então, esse é um indicador bacana também que pode ser criado. E aí, para finalizar, gente, né, a gente seria muito bom também criar um indicador chamado nível de felicidade da equipe. Então, por exemplo, uma perguntinha simples, você perguntar para a pessoa assim, trabalhar na Ecofit é? Aí põe lá, carinha feliz, carinha, né, desinfeliz ou carinha triste, né? E a pessoa com um X ali, sem se identificar e tal, querendo se identificar ou não, e se quiser dar uma opinião no porquê no verso, mas assim, uma pesquisinha simples. Trabalhar na Ecofit é? E lá, carinha feliz e tal, e você sabe o índice de felicidade da equipe. E finalizando, gente, tudo isso que seja muito simples, né? Que seja muito prático, que seja muito rápido e que isso flua bem e que você tenha isso bem divulgado, que sejam poucos mais interessantes. Uma fase do ano você trabalha mais ênfase num, você percebe que tem uma necessidade específica, você trabalha menos no outro. E tem aqueles estruturais, né? Aqueles indicadores estruturais que a gente costuma chamar aqui na Ecofit de balanço CMA, que é balanço, não só o balanço de contabilidade, aqueles que a gente vê no jornal, que vê nos demonstrativos contábeis, que é só quanto dinheiro sobrou. Não, isso é um indicador, né? Mas as dimensões da riqueza são mais do que só grana. Então a gente chama de balanço CMA, é balanço de corpo, mente e alma. Então a gente cria um indicador para ver como que está bom para o corpo, né, que é a organização, como que está bom ou não para a mente, que é cliente, e para a alma, que é a equipe. Então a gente cria indicadores de corpo, mente e alma. Então o nosso balanço não é só grana.
a gente cria indicadores também de corpo, mente e alma. É uma forma de medir a satisfação da equipe, a satisfação do cliente e se está bom para a organização também. Legal? Obrigado, gente!